reunião ordinária. Por essa razão, aqui introduzimos hoje esta reunião, até porque há uma articulação que tem sido feita pela própria Assembleia Municipal, razão então para termos hoje uma reunião extraordinária. Como sabem também, nas reuniões extraordinárias não há período antes da ordem do dia, ou seja, não há espaço para tratar outras questões, e por outro lado, também não há a possibilidade de serem colocadas questões por parte dos senhores municípios. Sim, tudo naturalmente, porque há questões é que não. Portanto, nós estamos hoje aqui mesmo só para abordar os 3 pontos da ordem de trabalhos que aqui trazemos. Então, a primeira proposta. Antes disso, tenho que justificar a ausência do Sr. Vereador Abílio Costa, que não está, pelo facto de estar em representação da Câmara num acontecimento em Braga, portanto, já estava agendada a sua participação e não era possível alterar. E, assim sendo, a primeira proposta é uma alteração dos estatutos da Associação de Municípios da Região de Setúbal. Eu aproveito para apenas para dizer se uma proposta assim não vale a pena ler, porque de facto é uma adequação à própria legislação. O ano passado houve uma alteração na própria Associação de Municípios já acerca deste tema. São questões relativamente simples e formais de adequação à lei. E nós, enfim, por um lado, não trouxemos esta proposta à reunião de Câmara, nomeadamente, isto é, por lado da nossa parte, por um lado, e por lado da própria Associação de Municípios. Isto é, há aqui uma questão que não é uma questão simples, não é? Ou pelo menos não é uma questão indiferente, que é o facto de nós precisarmos de ter uma deliberação, apesar de termos um bloco, ou seja, um Revisor Oficial de Contas, ainda assim, a Associação de Municípios, pelos vistos, e não era o entendimento que nós tínhamos, não é? Pelos vistos, precisa de ter Conselho Fiscal, e essa é uma das alterações mais significativas que aqui estão propostas hoje. O resto, são questões menos significativas. Sr. Vereador, está aberta a discussão sobre esta proposta. Senhora Vereadora Natividade, tem a palavra, por favor. Bom dia, Sra. Presidente, Sra. Vereadora, senhores e senhoras ministros lá em casa, comunicação social, técnicos e técnicas da Câmara, como também. Eu, relativamente a esta proposta, o que mais nos confundiu foi que, efetivamente, em anexo, para além dos presuntos nossos estatutos já tratados, nos surge uma proposta do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Região de Setúbal, que data de 26 de setembro de 2011, em que o Conselho Diretivo assume que, mesmo tendo ou, não diz o que é que tem, ou um revisor oficial de contas, ou uma sociedade de revisor oficial de contas, que ao fim e ao cabo terá a mesma função, desde o ano 2007, mesmo tendo, digamos, as contas auditadas dessa forma, que isso não supera a necessidade de um Conselho Fiscal, de acordo com a imposição legal. Ora bem, lendo depois os estatutos, sabemos que esta proposta do Conselho Diretivo vai ser aprovada pela entidade que se chama Municipal, Pela Assembleia Intermunicipal, tem que ser aprovada pelas câmaras. Pronto, e efetivamente, 17 meses depois, eu agora ouvi a Sra. Presidente dizendo que terá havido um lapso, mas o lapso foi todo o ano de 2012. Pronto, não consegui perceber qual tinha sido o lapso da Associação de Municípios, mas de facto há esta proposta de 26 de setembro de 2011, que me parece uma proposta imperativa, não é? Visto que deriva
da legislação em vigor. Portanto, são estes 17 meses. Portanto, nós, relativamente, o que queríamos perguntar era quem é que, sendo agora competências do Conselho Fiscal, a fiscalização não é a mesma coisa que a revisão das contas. A fiscalização nos domínios financeiros e patrimonial, que agora são competências do Conselho Fiscal, a quem é que competia? Portanto, uma das competências do Conselho Fiscal é dar parecer sobre os projetos de orçamento e das suas revisões. Isso conseguimos perceber quem é que fazia anteriormente. Agora, quem é que fiscalizava os atos dos órgãos e serviços da Associação nos domínios financeiros e patrimonial? Não havendo Conselho Fiscal. O revisor só fazia a revisão das contas. Não havia fiscalização. É a Assembleia Municipal, tal como uma Assembleia Era a Assembleia Municipal. É a Assembleia Intermunicipal. Municipal. Tal como a Assembleia Municipal é o órgão fiscalizador da Câmara Municipal. Independentemente de haver um revisor oficial de contas. Pronto, então, assim já fico esclarecido. Nesse sentido, nós, as questões que temos relativamente à Associação de Municípios, e não querendo retomar discussões já havidas noutros momentos, são efetivamente e continua a ser a discussão da nossa contribuição face às outras. Mas não vale a pena voltar a essa discussão. Portanto, iremos a perceber-nos, porque obviamente é um indicativo legal que deve ser incorporado, mas temos estas duas questões, que é a dilação no tempo, por um lado, e a desproporção, de facto, continuamos a achar que existe relativamente à Associação de Municípios da Região de Setúbal. Portanto, não iremos votar contra, iremos abster. Muito bem, pronto, então, relativamente a essa questão do tempo, foi aquilo que eu disse logo de entrada. Houve, de facto, aqui um lapso, quer do nosso, quer da Associação de Municípios, ou seja, a própria Associação de Municípios envia esta proposta para a ratificação das câmaras, para a deliberação, aliás, nas câmaras, já durante o próprio ano de 2012, e nós, por isso, simplesmente, estamos relativamente a isto, e, portanto, enfim, não demos conta que tínhamos que fazer esta deliberação. Pronto, isto não tem, enfim, não tem nenhuma consequência relativamente ao funcionamento da Associação de Municípios, mas neste importa regularizar o funcionamento dos órgãos. As outras questões que o Sr. Vereador coloca não têm a ver com esta proposta, têm a ver com a vossa posição de princípio relativamente à Associação de Municípios. Portanto, vamos votar a proposta com a abstenção dos Srs. Vereadores, mas tem que se expressa a posição, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada por maioria com duas abstenções. A proposta número 2 tem que ver com a primeira revisão ao orçamento e as grandes opções do plano. Ora, aqui eu vou ler a resposta, até que sistematiza todas as questões que estão subjacentes a esta alteração. A primeira revisão tem por objetivo a inscrição no orçamento do saldo de gerência 2012, no valor de, sensivelmente, 1.200.000 euros, e efetuar reajustamentos nos documentos em vigor. Na receita, efetua-se a diminuição de 454.000 euros, na rúbrica de transferências de capital, não estou a identificar as centenas de euros, não é? Na rúbrica de transferências de capital, justificada pelo recebimento já no final de 2012 e com participações provenientes do CREM e que estão previstas, portanto, no orçamento de 2013. No capítulo da despesa, as principais alterações resultam ou acontecem, sobretudo, na rubrica pessoal, devido à incorporação do subsídio de férias para todos os trabalhadores e não apenas para parte dos trabalhadores ou parte do montante de acordo com a anterior decisão do Orçamento de Estado. E resultam ainda estes movimentos de alterações às grandes opções do plano. Aqui, nas grandes opções do plano, com uma dotação inicial de 22,1 milhões de euros, passará a ter, depois desta revisão, 22,3 milhões de euros. As principais modificações aconteceram, de facto, na dotação para conservação e manutenção da frota municipal,
na inscrição da plurianualidade por reprogramação das obras Espaço para Cidadão e Beneficiação da Estrada que liga o caminho 1029 e Circular Norte à Alta Europa, mais conhecida pela Estrada da Serra, reforço da dotação orçamental para a obra da rotunda na Estrada Nacional 379, junto à Unicef, e inscrições de novas ações, nomeadamente uma ação proveniente da revisão de preços ainda da obra do Cineteatro São João e, isto sim, de novo, a reabilitação de 2 equipamentos municipais, concretamente o Auditório Municipal de Pinhal Novo e o Centro Cultural de Puxará, por questões de degradação dos próprios edifícios. Depois, a redução da dotação da rubrica de iluminação pública, tendo por base os gastos, entretanto, registados, ou os consumos, entretanto, realizados, e, finalmente, o reajustamento em outras ações decorrentes da ação financeira, da execução financeira e, no modo geral, com dotações que se compensam entre si. Globalmente, esta revisão aponta, então, para um orçamento final de 47.112.642 euros e significa um acréscimo de 1,6%, ou seja, são mais 753.642 euros que são acrescentados ao orçamento. Senhores vereadores, Senhor vereador, bom, relativamente a esta proposta, dizer inicialmente, dar a análise, qualquer orçamento e qualquer revisão ao orçamento configura, obviamente, uma opção da gestão, não é? Neste caso, a incorporação do saldo de exercício de 2012 no valor de 1.200.000 euros vai ser, digamos que, incorporado, vai ser distribuído depois na despesa pela incorporação de subsídios de férias para todos os trabalhadores, que é resultado de uma decisão do Tribunal Constitucional que saudamos obviamente, e que ainda o que está para ser discutido é aquela fórmula fantástica de quem é que recebe em junho, quem é que recebe em setembro ou em novembro, portanto aquelas contas fantásticas que ninguém percebeu, e que não é de somente para as pessoas, mas portanto, digamos que saudamos. Depois, relativamente às GOPs, há aqui opções, do nosso ponto de vista, discutíveis. Porque, efetivamente, a redistribuição, se quisermos, que resulta desta revisão, ou terá uma explicação em alguns casos, mas noutra não percebemos porque é que até dezembro era prioritário um conjunto de opções inscritas nas GOPs e agora são outras. Em primeiro lugar, sempre nos preocupou, e penso que é o Executivo também, as dívidas transitárias, e que são de diferente ordem. Feitas aqui umas contas, eu não estou a discutir a bondade de alguns esforços, mas no apoio ao associativismo temos 62.340 euros, na comunicação, que não achamos muito discutível, na comunicação 18.000 euros e na relação pública-ofertas 25.000 euros. O que, tendo havido um critério relativamente ao associativismo, relativamente à comunicação e relativamente às ofertas nas relações públicas, tendo havido um entendimento e uma explicitação em dezembro, temos agora um reforço de 105.340 euros, enquanto
que, relativamente às medidas, temos um reforço de 19 mil euros. Era uma questão que eu gostaria, e estou a fazê-lo neste momento, de frisar, porque configura de facto uma opção, e é o ano 2013. Depois, agora questionando aqui particularmente algumas opções. O Lar do Pelourinho tem um reforço de 12 mil euros. Gostaríamos de saber para quê. Depois há uma reprogramação do espaço cidadão que fica manutenção de 83.100 euros para 2014 e também o plano de urbanização de cabanas no valor aproximado de 3 mil euros para 2014. Por outro lado, portanto, isto são anulações. Por outro lado, há aqui reforços do zero, ou seja, de questões que nem sequer estavam no orçamento de 2013, nomeadamente auditório do Pinhal Novo de Cultura. Não estava perto inscrita, aparece agora. Cine Teatro São João, 22.800 euros. Centro Cultural do Poceirão, 50 mil euros, e este é de facto mais muito na medida em que a última vez que falámos disto e da necessidade de ser feita esta obra, foi afirmado que havia um problema estrutural que não era fácil e que afetava tudo a sustentabilidade do edifício e, de facto, estes 50 mil euros asseguram esta sustentabilidade ou não asseguram. O plano está, portanto, já existe, está prontinho, o projeto, tudo pronto para avançar. Efetivamente, eu tinha a noção que seria não só uma obra muito mais cara, como ainda havia insuficiência de informação relativamente ao que podia ser feito. O Cine São João diz que é uma divisão de preços, que não gostava de perceber, e o que é que se passou com a cobertura do Auditório Municipal de Pinhal. Em síntese, há algumas opções, que são discutíveis. As programações, do nosso ponto de vista, também são discutidas, mas podem ter uma explicação. E agora, estes reforços do zero, também gostaríamos de ter uma explicação. Se houver duas explicadas, fica para outras questões que temos de colocar. Eu não as escutei, é isto que eu quero dizer. Então, passo a palavra à senhora Ministra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, técnicos da Municipal, Srs. Jornalistas, tudo presente aqui lá em casa. Efetivamente, esta revisão ao orçamento não responde, enfim, também por ser curta, genericamente, não responde ao que é efetivamente relevante. E aquilo que é, ao que é efetivamente relevante. E o que é efetivamente relevante, perguntará a Sr. Presidente? Eu digo, o que era efetivamente relevante aqui era perceber até que ponto este 1,2 milhões de euros só transitado no anterior, mesmo com aquelas institutos do crédito, etc., poderia colmatar algumas dificuldades ao nível do investimento, por um lado, e, por outro lado, que pudesse ser uma outra almofada que permitisse, ao nível dos encargos dos anos anteriores, avançar com alguns pagamentos às pequenas e médias empresas do Conselho. É que temos 11 páginas na prestação de contas de empresas a quem efetivamente tem dívida.
E naquelas 11 páginas está efetivamente assim, à sul, aqueles números grandes, mas estão todas as centenas de fornecedores. O que acontece é que, como a vereadora da atividade diz, e ainda bem, há aqui um chumbo do Tribunal Constitucional às normas do Orçamento Geral do Estado que impossibilitam uma outra distribuição eventual que se poderia fazer a este tipo. Percebi, pela proposta, e por aquilo que consegui ler, quer do Orçamento para 2013, quer da Prestação de Contas de 2012, que a tal verba dos 454 mil euros, que não pôde ser incorporado no Orçamento de 2013, foi incorporado na Prestação de Contas de 2012. Isso aconteceu. Ou não? Aconteceu. Portanto, nós estamos aqui hoje a jogar com um valor que não foi no Orçamento para 2013, que se previa que não se teria recebido, e que aparece depois na Prestação de Contas. O que diverge, ou faz divergir, a Prestação de Contas é um documento que é fechado para 2013, portanto já com o dinheiro cá. Certo? E o dinheiro crédito. O Orçamento de 2013 é feito sem esse dinheiro cá. E, portanto, os conceitos são diferentes e, portanto, tem de se fazer este acerto nesta revisão. Foi isso que eu percebi. Se não foi, agradeço que me expliquem, por favor. O Dr. Monteiro está muito intrigado. Portanto, que me explique, por favor, se o meu raciocínio está certo ou não. Portanto, a questão do crédito está terminada. Por um lado, temos aqui uma outra questão que nos leva a que as despesas do pessoal cresçam, justamente, face à questão dos subsídios, que se situem nos 18,9 milhões de euros e que sejam mais do que 40% do orçamento atual. Nem sequer estou a falar do orçamento inicial, estou a falar do orçamento atual. Portanto, esta verba com as despesas do pessoal crescem a cerca de 1,2%, que é o valor que é relativo aos subsídios. E, portanto, mais de 40%. São mais de 40% do orçamento atual, foi o que eu disse. As despesas com o pessoal, estes 18,9 milhões de euros, são mais de 40% do orçamento atual. Ok? Acho que é assim. O microfone não deve estar muito bem. Duas outras notas, para depois chegar à parte final. Há aqui um reforço que, sinceramente, é irrisório, relativamente ao chafariz da Dona Maria I. Ora, o chafariz teve obras durante o ano de 2011. A 21 de setembro de 2011, a Sra. Presidente disse, nesta mesma sala, não sei se foi nesta, foi na sessão de Câmara, que as obras estão concluídas e agora aparece ali uma verba residual de 100 e qualquer coisa euros. Eu gostava de tentar perceber para que é isso. E, portanto, a execução da rotunda da Unicef foi uma das questões que me recordo que a Sra. Presidente, a quando da discussão do orçamento de 2013, referenciou, dizendo até que, bem, eu não tinha vontade nenhuma em fazer uma obra destas e em causar transtorno à população num ano de eleições. São as suas palavras. Estamos em maio e eu tenho-me perguntado porque é que essa obra nunca mais é lançada no concurso da obra. Eu tenho que perguntar um dia e outro, quer dizer, não é que não durmo por causa disso. Mas realmente é uma coisa que me tem estranhado. Percebi agora que, eventualmente, por isso, ou seja, porque faltavam lá 126 mil euros no orçamento, a obra não terá sido lançada. E o objetivo aqui era tentar perceber, para quando se prevê o lançamento deste concurso, se está pronto, se está mesmo só à espera desta revisão orçamental, se há aqui algo mais, enfim, e se conseguiremos, a minha ideia que será já muito difícil, mas ter a obra concluída até a festas vindimas. Parece difícil, face ao prazo que neste momento temos aqui relativamente à Azinhaga dos Carvalhos, nada de novo, há um reforço de 57 mil euros que foi aprovado aqui em sessão de Câmara, portanto não há nada de novo. A questão é que a obra se iniciou há muito,
A conclusão estava prevista para setembro de 2013, dá-me ideia, aliás, para março de 2013, dá-me ideia que não terá terminado ainda, mais uma vez, mas não vale a pena falar disso, porque já sei que o Sr. Vereador não está preocupado com terminar as obras. É preciso, enfim, tem que ser ajustando, assim como o Val Flores, portanto, não é preocupado. Relativamente à reprogramação, que é uma palavra que a Câmara utiliza muito agora, não é certo. Antigamente era outra, não havia a palavra reprogramação. Isto é uma coisa mais gaspariana. Em relação à reprogramação da rotunda da Auto-Europa, recordo que a reprogramação vem, enfim, a ideia vem em 2010 e há uma reprogramação do empréstimo de longo prazo a 15 de fevereiro de 2012. E agora há uma nova reprogramação. Eu gostava de tentar perceber porquê. Desculpa. Está a referir-se à estrada, liga. Sim, liga. Segunda da Auto-Europa, não é isso? A estrada que A circular norte da Auto-Europa. Sim, A intenção não é rotunda, é circular. 15 de fevereiro de 2012. É quando se decide que há reprogramação do empréstimo bancário de longo prazo, dos 8 milhões de euros para 5 milhões. E, portanto, logo nesta altura, se faz esta perspectiva. Passaram mais de 2 anos. Eu gostava de tentar perceber porque é que estas obras, cujo dinheiro está adstrito e que há verba adstrita acabam por ser cortadas desta maneira. Noto um acréscimo significativo na dotação para a conservação e manutenção da frota municipal, que são cerca de 80 mil euros. Enfim, será necessário, não tenho dúvidas sobre isso, não é com certeza pelo aumento da frota plasmado em prestação de contas, não é? Pelo aumento significativo, mas deverá haver, principalmente se forem os veículos recolhidos. Relativamente à imposta do loteio, fiquei satisfeito quando li no boletim da atividade municipal, que foi entregue na última Assembleia Municipal, relativo ao período de fevereiro a 31 de março, que ia haver, finalmente, ali uma intervenção. Estavam cerca de 20 mil euros lá destinados, agora retiraram-se cerca de 1.500. Eu gostava de tentar perceber, ao fim, este é um processo também vem desde 2007, e sempre ouvi da parte da Câmara, enfim, não havia preocupação sobre aquele custo. Percebo que, eventualmente, há preocupação neste momento, porque há cerca de um ano que só havia preocupação sobre isto, e, portanto, vai-se fazer uma intervenção. Os estudos técnicos indicaram isso, é que isso nunca foi claro aqui nas questões de Câmara. E se indicaram, então os municípios têm alguma razão, não se queixavam desde 2007 da periodicidade da imposta do loteio. Eu gostava de ter também uma opinião sua sobre isso. Relativamente aos encargos dos anos anteriores, que é a segunda parte daquilo a que a revisão orçamental não responde, gostava de fazer aqui uma breve análise convosco que tem a ver com isto. Nós tínhamos, a 31 de dezembro de 2012, 10,4 milhões de euros dívidas a terceiros, de prazo. Temos cerca de 2,4 milhões de euros inscritos no orçamento para pagamento, este ano, já conseguimos reforçar isso. Reforçamos agora com mais 19.045 euros, ou seja, são 38 mil, mais 8, mais 2.400 e há uma anulação de 30. Do saldo transitado de 1,2 milhões de euros, só conseguimos colocar distritos a este pagamento a terceiros a 19 mil euros, me parece muito curto. Mais curto me parece quando confrontados com a dívida que temos, nomeadamente a Cimar Sul, que cresce todos os meses cerca de 50 mil euros. E cresce todos os meses 50 mil euros porquê? Porque nós só estamos a pagar 75% do valor que poderíamos pagar mensalmente à Cimar Sul face ao protocolo durante o ano 2013. Se genericamente teríamos pagado 200 mil euros, pagamos 150 mil, ficamos a ter 50 mil todos os meses. Ou seja, o que pagamos dos anos anteriores é só 5%, Sr. Diretor do Departamento. Não vale a pena falar disso. Quem estiver em 2016, tiver que pagar 1 milhão de euros, mais de 1 milhão de euros da dívida atrasada, mais 1 milhão de euros do ano em curso, aí sim, se calhar, pronto, depois falo disso.
pagar 75% daquilo que consumimos, entre aspas, mensalmente. E esse 75% dá em média 150 mil euros. Portanto, nestes 4 meses a dívida cresceu 200 mil euros. 50 mil cada mês. O que implica que estes 19 mil, por exemplo, que vão aqui para fornecedores, é irrisório face àquilo que é o catapultar da dívida. Mesmo atendendo aos 2,4 milhões que lá estão inscritos em orçamento. Mas hoje gostava de trazer aqui um outro dado, que tem a ver com a AMARSUL. Nós devíamos à AMARSUL, em 31 de dezembro de 2012, 746 mil euros. Está na prestação de contas. E eu gostava de saber se de janeiro a abril, quanto é que pagámos à AMARSUL destes 746 mil euros e quanto é que pagámos à AMARSUL daquilo que, entre estas coisas, consumimos da AMARSUL durante estes 4 meses. E, portanto, a revisão não responde claramente àquilo que seriam os objetivos de uma revisão que ainda por cima incorpora um saldo transitado de 1,3 milhões de euros, que seriam as questões está contratualizado, não deixa de ser dívida. O senhor deixa de pagar 50 mil euros mensalmente para pagar a partir de 2015. Portanto, não vamos. O que está contratualizado continua a aparecer, aliás, isso foi escrever isso na proposta relativamente ao orçamento de 2013. Está contratualizado devemos 10,4, dos quais estão contratualizados 4,50 milhões. Em dívida. Está contratualizado, sim, temos tempo para fazer o pagamento e temos, com certeza, a forma depois de gerir da melhor forma possível a dívida. Relativamente à AMARSUL, é outra questão. Gostava de tentar perceber se a dívida tem crescido ou não nestes 4 meses face a esta dívida de 746 mil euros do final de 2012. Concluindo, a resposta ao investimento não é dada nesta revisão orçamental, a resposta ao pagamento das dívidas a fornecedores não é dada nesta revisão orçamental. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Vereador. Esqueci duas questões, não sei se quer que Sim, não já. Pronto. Ainda nas explicações relativamente a algumas opções, tinha sido afirmado na última sessão de Câmara que a verba inscrita para os bombeiros de 305 mil euros cobria não só os seguros, mas também os papéis permanentes. Agora há aqui um reforço. É alguma coisa nova ou não? É a questão. O outro é que se tentou tratar de legislação mesmo na contagem das leituras de uma classe. Até com os seguros. Estes que estão. Pronto, e depois eu não sei se foi sido explícita, que falei na totalidade, percebo os 60. Faz copos. Percebo no apoio ao associativismo os 12.500 euros, mais os 28.840, mais os 11.000, é o reforço do apoio ao associativismo. Já os 18.000 euros de reforço relativamente à comunicação e os 25.000 euros de relações públicas, ofertas institucionais, também gostaria. Os 25.000 são diferentes aqui. Que é publicidade institucional? Publicidade institucional, a edição e distribuição de materiais culturais, é o conjunto. Os 25.000 euros são aqui. Era o que eu estava a dizer, Sr. Vereador. Ou seja, veja o caso de materiais culturais como publicidade institucional, edição e distribuição. Manda a minha questão. Então, os 18.000 euros são de comunicação. No total. Ok.
Já agora. Os 18 mil euros. Não, portanto, os 18 mil euros são certos, são também resultado das rubricas anteriores, não é? O 0402, portanto, é o somatório de tudo o que dissemos antes, os 25 mil, resultado de alterações, sim, entre as tais, a publicidade institucional, que é a edição e distribuição de materiais no seu conjunto. As ofertas são 1000 euros, não é? As ofertas institucionais são 1000 euros, certo? Sim, pronto, mas o que eu questiono não são os 1000 euros, porque os 1000 euros precisa de distribuição. Sim, qual é a sua questão? São 5. Ou seja, o conjunto das alterações são é 5 mil e 18 mil, no seu conjunto. Não disse que é 18 mil. Ele encontra-se à frente da informação e comunicação, portanto pode ser a soma não é, vem de cima. Sistemas de informação, ou seja, é tudo que está acima. É o resultado dos sistemas de informação. Senhora vereadora. Ok, já percebi, é ligeiramente acima. É aquisição de serviços, assistente, não, é aquisição de equipamento informático. Aquisição de serviços. A aquisição de equipamento é o resultado deste conjunto de rubricas. Está a ver? Sim, aquisição e licenciamento de software. Exatamente. Portanto, não há nenhuma movimentação de 18 mil euros nesta área. Há, globalmente, uma alteração nesta rubrica da publicidade institucional e da edição e distribuição de materiais, que tem que ver, principalmente, posso começar a descrever? Então, ok, vamos lá ver. Relativamente a esta alteração, eu não sei se os vereadores da escala poderá eventualmente ter algum detalhe, mas globalmente esta alteração tem que ver com o reforço de algumas das áreas, quer na própria publicidade institucional, quer sobretudo na campanha que nós tínhamos em plano e que agora já tem algumas ações concretizadas a propósito do turismo e do reforço do turismo no concelho. Portanto, penso que globalmente é em torno deste objetivo que dão as fotos, mas sucessivamente a buscar já com alguma informação mais importante, diria que transmite. Bem, então, vamos ao conjunto das questões colocadas pelos vereadores. Vamos ver, portanto, o senhor começar talvez com a questão das questões de fundo, o senhor vereador já Carlos colocou, e depois vamos às questões mais específicas. Primeiro, uma revisão orçamental, quer dizer, não é, quando o Sr. Vereador coloca a questão do que é que seria relevante nesta revisão, não é? Eu aproveito para dizer que a revisão orçamental não é propriamente não é por definição, não é por definição, quer dizer, no momento em que nós discutimos e fazemos opções estruturais com a Câmara. Quer dizer, uma revisão orçamental, claro, isso já aconteceu com a discussão e a aprovação do orçamento, não é? E depois a prestação de contas acontece também de forma global, estruturada, no momento da prestação de contas, não é? Da aprovação do relatório de atividades e das contas. A revisão, obviamente, destina-se a adequar as disponibilidades que resultam, neste caso concreto, do saldo. Isto pode ser uma alteração que decorre ao longo do próprio ano, por execução por concretização do próprio exercício, mais num sentido, mais no outro. Portanto, acertos de programação, etc. Exatamente, porque aquilo que nós aprovamos sempre são documentos provisionais, não é? Nós, quando trabalhamos com um orçamento, trabalhamos com um plano de atividades, esse orçamento é um documento provisional sempre, ou seja, prevê um conjunto de receitas, prevê um conjunto de despesas
E, portanto, as revisões têm depois o caráter de acerto, mais ou menos profundo, mas acerto dessa mesma previsão inicial. Porquê é que nós não podemos globalmente afetar o saldo a outras funções, nomeadamente reforçando os investimentos ou pagando a dívida? No fundo é isto que eu digo. Porquê é que não afetam o saldo ao reforço do investimento ou ao pagamento da dívida? Não é? Se a questão no fundo é essa. E há várias informações nesta alteração, nesta revisão, que respondem no fundo a isso. Porquê é que não o fazemos? Primeiro, achamos que era absolutamente indispensável que, à medida que vão evoluindo as nossas ações e que vai evoluindo o trabalho do próprio ano, nós não utilizássemos a verba do próprio saldo confere para, no fundo, fazer aquilo que continua a ser absolutamente urgente, independentemente de ser também muito importante continuar a amortizar a dívida. Mas eu, sobre a dívida, dizia apenas o seguinte: nós temos contratualizada a dívida ACIMASU e a AMASU, ou seja, as duas grandes rubricas da dívida estão contratualizadas, prevêem o pagamento ao longo dos próximos anos e, sobretudo, aguardamos ainda uma coisa, que é, no caso da ACIMASU, enfim, o diretor Alvar poderá falar disto com detalhe, mas nós aguardamos, inclusivamente, o efeito do pagamento, através já dos resultados dos consumos finais que advêm da utilização dos saldo-alimentos. E a expectativa que temos é que, por exemplo, no nosso caso, estes pagamentos venham a ser corrigidos. Ou seja, claramente que os nossos encargos com o CIMASU possam ser menores como consequência dessa menor ocupação do território. E, portanto, isto não serve como justificação ou como desculpa, como é evidente, mas significa que provavelmente teremos ainda aqui, nos próximos anos, alguns acertos que decorrem provavelmente dessa realidade. E o problema dos sistemas neste momento é um problema bem mais estrutural e nós entendemos que o que tem de ser feito é a revisão da própria filosofia dos sistemas. Nós somos empurrados para a opção, como já dissemos aqui muitas vezes, e entendemos que neste momento, quer dizer, não devíamos colocar, neste caso, as disponibilidades financeiras do município ao serviço, toda ela do pagamento. A disponibilidade financeira do município não devia ser colocada toda ela ao serviço do pagamento neste caso, dos sistemas. Portanto, por essa razão, nós mantemos o plano de pagamentos que fizemos e achamos que é igualmente importante, não se compreenderia que deixássemos cair determinado tipo de equipamentos, cair no sentido, enfim, que deixássemos que se acentuasse a degradação de determinado tipo de equipamentos, que não fizéssemos a sua conservação ou requalificação, quando, enfim, vai surgir alguma disponibilidade financeira para ela. E é nesse contexto que nós, embora não fazendo aqui, com certeza, todas as obras de fundo, nomeadamente a tal obra do auditório do Centro Cultural do Serão, embora não sendo uma obra de fundo, é a obra absolutamente indispensável neste momento para as questões mais urgentes, que têm a ver exatamente com a avaliação do estado do edifício e a primeira intervenção. Não sei se a Daniela depois vai dar algum mais sobre isso. No final do ano, nós não tínhamos sequer ainda, no final do ano, isto é, quando fizemos o orçamento, não é? Não tínhamos ainda esta avaliação, mesmo com o nível de informação que temos hoje. Tendo, resolvemos avançar para ela. O mesmo se passa em relação ao auditório do Pinhal Novo. Você deve notar o que é que se passava a um ponto, aliás, há pontos em que a cobertura está a deixar entrar água. E, portanto, o que nós entendemos é que essa situação levará uma degradação muito acentuada, por isso é preciso intervir rapidamente. Daí a razão de afetarmos alguma disponibilidade financeira a essa intervenção. Portanto, são medidas de gestão, não são nem verbas aplicadas em obras que não estavam previstas no sentido de novos investimentos, são obras de conservação, claramente, isto é para conservar, melhorar o que temos e, portanto, evitar mais encargos no futuro. Não são obras eleitoralistas, como o Sr. Vereador gostaria eventualmente de nos criticar, e é nesse contexto que eu volto à discussão sobre a obra da Funda. Sr. Vereador, primeiro, queria contextualizar a expressão da minha resposta, não é? No sentido que não gostaríamos de, enfim, não achamos que seja útil ou que fosse útil, terei dito nessa altura,
sujeitar os municípios a certos incómodos, exatamente em obrigações. Isto porquê? Porque o Sr. Vereador argumentava na altura que nós atrasávamos estas obras para poder fazê-las em obrigações. E eu terei respondido que o Sr. Vereador, ninguém, não é, que, enfim, conheça um bocadinho dos processos locais, ninguém arrisca deixar para um ano eleitoral obras que causam grandes incómodos às populações. Portanto, com certeza que o nosso objetivo não é, nem nunca foi, nunca nos pautámos pelo lançamento de obras de acordo com critérios eleitoralistas, porque senão, olha, em vez de estarmos a fazer obras de conservação e a aportar recursos neste momento à conservação do auditório do Pinhal Novo ou às reparações no auditório, no Centro Cultural do Moçarão, estaríamos a fazer outras obras, as chamadas obras de fachada, eventualmente, que são muitas vezes úteis e muito importantes, mas, quer dizer, outras obras que pudessem dar mais nas vistas, ser mais simpáticas para as populações, não é isso que estamos a falar de obras que são absolutamente necessárias. E, portanto, a rotunda, se ainda não aconteceu, é por razões que nos ultrapassam completamente, porque a nossa vontade, como imagina, era já ter a rotunda feita, não era fazer a rotunda este ano, e sobretudo estar a admitir uma situação em que a rotunda ainda derrapa eventualmente para outros períodos. Portanto, o nosso objetivo era ter a rotunda feita. Bem, o que é que se passa? A rotunda, efetivamente, é uma obra que tem grandes implicações, tem implicações grandes, não são mais do que aquilo que a gente previa, mas envolvendo, nomeadamente, o processo da Unicerv, isto é, o processo de falência da empresa que comprou a Unicerv, isto é, Rio, tem sido um processo muito difícil de gerir. Implica expropriações, a empresa entrou em falência, existe neste momento um gestor de falência, e finalmente nós conseguimos chegar a acordo relativamente à posse desses terrenos. Ainda não está, por exemplo, contratualizada, embora haja acordo, ainda não está formalmente contratualizada, não é? A cedência, por exemplo, do próprio ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que é detentora de uma das parcelas de terreno que envolvem a obra da rotunda, também ainda não está formalmente contratualizada. Ora, enquanto que antigamente era possível nós chegarmos até à adjudicação, à consignação da obra, não é? Sem termos ainda na nossa posse formalmente os terrenos, bastando os acordos, neste momento isso, o acordo de entendimento, não é? Neste momento isso não é possível. Nós só podemos fazer a consignação da obra quando todos os atos formais estão concretizados. E, portanto, isto passa-se relativamente à Unicerv, à rotunda da Unicerv, e passa-se relativamente à estrada da Setecom. Ou seja, na estrada da Setecom é uma multiplicidade de proprietários enfim, que tem dificultado a negociação, como é evidente, e na rotunda, não sendo uma multiplicidade, são poucos, são 4, não, 3, sim, 2 institucionais e um particular, julgo eu, ou 2 institucionais e 2 particulares. Mas, sendo poucos, são muito difíceis de formalizar. Portanto, em síntese, existe neste momento acordo para a resolução de todas as situações com os proprietários das parcelas de terreno envolvidas, mas não estão devidamente contratualizadas e, portanto, não foi possível até ao momento avançar com estas obras. Mas não é seguramente para objetivos eleitoralistas, porque essa não seria uma estratégia inteligente sequer. Mesmo que houvesse alguma preocupação dessa natureza, não era possível uma estratégia inteligente estar a causar incómodos às pessoas, exatamente nos momentos em que elas têm de pensar quem é que trabalha melhor. Depois, questões de outra natureza. Portanto, a questão do cineteatro de São João é mesmo a revisão de preços, não é? Que acontece muito tempo depois dos últimos pagamentos, portanto, e julgo que se passa o mesmo em relação ao chafariz, exatamente. No caso do chafariz também é a revisão de preços. Isso normalmente acontece muito tempo. O pelourinho é revisão. Não. O pelourinho tem agora a vida já explica. Ok? Vou falar dos que são. Relativamente ainda, portanto, o pelourinho é agora a vida explica, não sei se o caso do espaço mineral eventualmente será fazer a mesma apreciação.
Outra questão de fundo em relação a tal verba que nós tínhamos recebido do CREM, estava a ser que o Sr. Vereador refere. Portanto, quando nós fizemos o orçamento vai à Câmara em outubro, não é? Quando nós fizemos, quando nós fizemos o orçamento, ainda não tínhamos recebido a verba do crédito, não é? Portanto, propusemos recebê-la em 2014, razão pela qual, 2013, razão pela qual ela está no orçamento deste ano. Mas, entretanto, a verba ainda entrou porque a própria gestão do crédito e a necessidade das despesas aceleradas, a concretização da despesa, e, portanto, a verba ainda entrou durante o ano 2013. Ora, quando nós trazemos a revisão, quando nós trazemos a prestação de contas, não é? A prestação de contas diz respeito ao ano de 2012, enfim, tinha lá a verba entrada, tinha que identificar. Mas, como já tinha sido feito o orçamento, que é assim que a lei manda, nós temos neste momento de fazer a alteração ao orçamento para contemplar este acerto que aconteceu. Portanto, é rigorosamente isto, não é? É um ato administrativo de acerto deste tipo. Não é nem mais dinheiro, nem menos dinheiro, é um ato administrativo de acerto destas verbas. Despesas com pessoal. As despesas com pessoal tinham rigorosamente aquilo que se previa de acordo com a lei em vigor e, nomeadamente, com as decisões do Orçamento de Estado. Neste momento, com a decisão de se retomar o pagamento de subsídios de férias a parte dos trabalhadores, nós temos que inscrever, ao contrário, desculpe, nós tínhamos em orçamento a decisão anterior, não é, que respeitava o pagamento parcial dos subsídios de férias, e neste momento temos que inscrever o diferencial para o pagamento do conjunto dos subsídios. O vereador Alvarenga é capaz de plano de organização de trabalho, não sei o que é justifica, o vereador Alvarenga já dá essa justificação, a imposta do roteiro igualmente. Em relação ao reforço das verbas para conservação da frota, nomeadamente, resulta de duas coisas. A primeira é o facto de nós termos diminuído efetivamente esta verba este ano, porque se formos ver o orçamento do ano passado, o reforço que agora fazemos não anda muito longe, peço ao Dr. Monteiro que confirme, mas creio que é isso. O reforço que fazemos agora na rubrica da frota não é muito diferente daquilo que foi o gasto do ano passado. O que nós efetivamente tentámos foi, enfim, criar aqui alguma disciplina e fazer alguma poupança nesta área. Mas efetivamente, dado o próprio, enfim, a idade da frota, globalmente falando, quer o próprio custo dos arranjos, nós não conseguimos passar sem fazer este reforço. Na prática, é quase devolver ao orçamento aquilo que foi a despesa realizada durante o ano passado. Eu penso que globalmente, Sr. Vereador Alvarenga, Sr. Vereador Adília. Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Jornalistas, Srs. e Srs. Municípios, Vereadores do município. Pois, obviamente, não vou repetir aqui algumas questões mais de princípio e genéricas sobre a dinâmica dos documentos previsionais e a responsabilidade de quem gera no dia a dia tem que fazer opções em função de necessidades urgentes. Iria antes começar por dizer que não me importava de incomodar muitos municípios com obras à sua porta. Não tinha mesmo problemas de criar novos incómodos. Era sinal que tinha ainda mais capacidade de fazer mais obra, infelizmente, devido à conjuntura económica e financeira, não nos possibilita cumprir na íntegra todos os compromissos que gostaríamos de cumprir neste momento. Em todo caso, há medidas no terreno, no esclarecimento do projeto e lá chegamos. Depois, sobre a gestão e as opções de algumas das obras, por exemplo, sobre a José Carlos Sousa chamou aqui a apelação, esclarecer que a obra da Azinhaga dos Carvalhos está terminada, dentro do prazo e da progressão estabelecida,
neste momento ocorrem limpezas e recolha de áreas. A recepção provisória já foi solicitada e é natural que a obra não desapareça do plano do orçamento. Até pode vir mais tarde, até por via da revisão de preços, é capaz de voltar aqui a ser chamado à equação de uma alteração ou qualquer medida dessa natureza. Depois, diz respeito à rotunda, se o Sr. Presidente me permite reduzir ainda aqui um aspecto. Nós, obviamente, no início do mandato, estimámos uma verba para uma rotunda. Quando começamos a trabalhar no assunto, eu tive já a oportunidade de referir aqui as vicissitudes da relação com as estradas de Portugal, que nem sempre é fácil, que defendem outro tipo de soluções técnicas muito mais dispendiosas, acham que qualquer alteração das infraestruturas existentes, que estão lá infraestruturas de emissários de cima a sul, própria infraestrutura elétrica, que deixará de ser aérea, que será a ser subterrânea. Obviamente, as estradas de Portugal exigem o máximo, nem sempre fazem o máximo, mas as outras entidades exigem o máximo. E, portanto, à medida que começamos a contabilizar todas estas intervenções, o orçamento foi crescendo. Mas há aqui um aspecto, por lado, o Sr. Presidente não terá referido, é que quando tínhamos isto tudo muito bem encaminhado, embora estas questões das expropriações sejam, como disse, e ainda estamos quase a fechar, ao ter havido uma alteração desde o final de fevereiro na direção das estradas de Portugal, infelizmente, as reuniões técnicas que havia concluído até para fazermos sempre todos os retoques de projeto de acordo com as instruções técnicas das estradas de Portugal, com os chamados de discussão que eles defendem, temos muitos passos atrás com esta alteração da direção. Passou a ser mais centralizado em Lisboa, com novos técnicos a mexerem no processo. E isso também nos atrasou muito o trabalho. Portanto, no dia a dia há situações desta natureza que nos ultrapassam e nós temos que tentar dar resposta para, não, pelo menos da nossa parte, não haver inércia e não tem havido. Sobre a estrada da SETCOM, é de facto um processo expropriativo complicado. Estamos também a fechar os últimos aspectos e é normal que uma obra que tem aquele valor, que vai ter que ter visto o Tribunal de Contas, etc., tenha que ser programada. Vale a pena ter o orçamento todo aqui, porque sabemos que vai ter que ser paga em 2014 uma parte substancial. Para além disso, o aspecto fundamental foi a mudança do Código dos Contratos dos empregados, que implica, de facto, a posse administrativa atempada de todas as parcelas expropriadas. Temos que, por ter isso resolvido. Por outro lado, cada vez que se consegue uma negociação, pode não ser na totalidade do terreno, é menos, é isto, é aquilo, implica uma alteração ao projeto. E nós já fizemos 2 alterações ao projeto e vamos fazer uma terceira, para ver se conseguimos trazer a obra em breve à reunião de Câmara. Sobre a imposta pública, o senhor já teve resposta, já disse, o senhor sabe, nós certificados, um estudo, um NEC, cujas conclusões desdramatizaram alguns receios, mas que aconselham intervenções. Dessas intervenções também fui dando nota, nós fazemos vistorias periódicas, mensais no mínimo, quando há chuva, até são mais regulares, do estado da encosta, fotografamos, analisamos, limpamos, e neste momento o estudo está adjudicado. Não sei dizer o nome da firma, mas está adjudicado. O valor até bastante inferior àquilo que estimávamos. Depois do estudo, que é um estudo de projeto de execução, terá de haver obras de acordo com as nossas disponibilidades e com as soluções que foram apontadas nesse projeto de execução. E, portanto, está tudo a correr normalmente. Um outro aspecto suscitado pela sua atividade acerca do PU de Cabanas. O PU de Cabanas tem havido dilação de algumas fases da contratualização dos trabalhos com a empresa por via da dificuldade de estabilização das soluções da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola. Eu próprio já participei numa das últimas reuniões de concertação
com a CCDE, com a APA, acho que é a Agência Portuguesa do Ambiente, a antiga RH, onde, apesar de alguns desencontros, conseguimos consensualizar algumas soluções, mas que, por sua vez, têm de andar a par das soluções que existem, nomeadamente para a Rede e para a Grande, no plano diretor municipal. Não é? E, obviamente, na expectativa do que é que fecha primeiro, na minha opinião, terá de fechar o plano. E é essa solução de transição que está a ser tratada com as entidades externas, que não pode ser, e tem que ser para ser favorável, porque se não for favorável, não vale a pena fecharmos o plano. Não é? E a última reunião de concertação, espero que seja a última, está neste momento em fase de agendamento. Nós estamos a preparar os documentos, as impressões, os CDs, para lhes apresentar as outras soluções. Isto significa o quê? Significa que os trabalhos estão à frente, como é óbvio, da contratualização dos pagamentos. A empresa não vai receber sob uma solução que desenhou, mas que ainda não foi aprovada, mas receberá essa fase quando tiver que corrigir as peças que vierem a ser, digamos, fechadas à saída da concertação. E, portanto, na iminência disso acontecer no final do ano, e depois as últimas peças desenhadas e todos os trabalhos do plano, propostos já depois da consulta pública, que também pode vir a ter alterações para a publicação, concluímos que o pagamento só vai acontecer nesta altura. Também não faz sentido ficar aqui ainda de fazer outro tipo de gestão. Mas o que eu quero aqui frisar é que os trabalhos do plano andam mais à frente do que as questões do pagamento, felizmente. Portanto, toda esta transição como posso colocar, enfim, as outras questões, penso que o Sr. Obrigada, Sr. Vereador. Senhora Vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Sobre todo o executivo, cumprimentar também os senhores jornalistas, os nossos técnicos e todos os trabalhadores, eventualmente, todas as pessoas que estejam a ver em casa, no trabalho, através da internet. Relativamente às questões colocadas por Sr. Vereadores, muito rapidamente, acho que aquilo que era fundamental já foi escolhido pela Sra. Presidente e Sr. Vereador Almar. Relativamente aos largos, políticos também, aqueles largos que estavam incluídos, foram feitos em com o planinho, dizer que são a revisão de preços e também algumas pequenas obras que não estão na altura incluídas no projeto, foram necessárias fazer, ou são necessárias executar, tendo em conta a necessidade considerando a complexidade que tem o nosso centro histórico e a necessidade da aplicação ao espaço e às pessoas e aos cidadãos durante aquele mesmo espaço, algumas já identificamos por todos nós. Relativamente ao espaço cidadão, portanto, é conhecido, a obra foi programada para 2014, como sabem, estivemos à espera do visto do Tribunal de Contas, e por isso também se atrasou e vai terminar só em 2014, logo há aqui uma reprogramação, portanto, vai passar verba para o próximo ano. Naturalmente gostaríamos muito que não passasse, gostaríamos muito que tivesse já a terminar agora, isso seria melhor, até do ponto de vista eleitoral, como já foi dito outras vezes, mas nós não trabalhamos só para eleições, temos que trabalhar sempre. E, portanto, vamos continuar a trabalhar, neste caso, e estamos esperançados iniciar a obra do espaço cidadão ainda durante este mês, ou eventualmente no início do mês, porque a expectativa que temos é que o Tribunal de Contas irá dar-nos vistos brevemente, tendo em conta que as perguntas que nos foram feitas foram algumas já foram respondidas. Relativamente a outras questões, creio que já foram respondidas pelo Sr. Presidente, todas as outras. Já a implementação cultural do Poceirão. Sim.
corrigida do equipamento, do edifício, foi identificado, estão completamente identificados, e há uma prioridade emergente que é a cobertura, se não for coberturamente a água, que se vai infiltrando dentro do edifício e, como todos sabemos, é uma questão prejudicial e que se não for reparada essa cobertura, a água que se vai infiltrar vai degradando o edifício e provoca até a própria instalação. Portanto, é uma prioridade a cobertura e o reboco exterior. Se me perguntarem se os 50 mil euros que estão aqui previstos chegam para fazer a cobertura e o reboco, eu direi que não tenho a certeza que provavelmente não chegam, mas chegará de certeza para a cobertura, que é aquilo que é prioritário, e eventualmente para outras questões que permitam, pelo menos, não se degradar o edifício. E ainda temos as expectativas de vir a candidatar a obra a outros fundos e outros programas, e se assim for, também teremos que obrigatoriamente ter a obra em plano, inscrita em plano, porque se não tivermos, não teremos possibilidades de obter essas candidaturas. Esta foi também uma das razões, além da prioridade emergente da cobertura, que é menos do que 50 mil euros, se for só a cobertura. Pronto, relativamente às outras questões que o Sr. Presidente explicou, mas já agora, mesmo o auditor de opinião pública, se não fosse reparado este dano, é uma obra que não se vai ver, porque ninguém vai dar por isso, portanto, não é uma questão eleitoral, como o Sr. Presidente já disse, mas se não fosse reparado se não for reparado durante este verão, no próximo inverno teremos não só chuva dentro do auditório, mas naturalmente também dentro da nossa biblioteca. Nós não temos isso, é uma forma de prolongarmos a vida daquele edifício. Não percebi se a segunda são mesmo questões futuras. Relativamente ao espaço cidadão, havia, quando se tomou a decisão da Tribunal Constitucional, porque aquelas questões havia o pedido de haver uns fundos comunitários. Isso está salvaguardado ou não? Não está. E relativamente ao lado relativamente ao lado do Rio e outros lados, prevê-se aqui os lances. Quando disse que era reparação corrigida, acho que também não conhecem. Sr. Vereador José Carlos. Queria saber hoje, agora, que havia um acordo relativamente com a Amasso. Muito conhecido disso. São tanto dinheiro, tanta forma. E, portanto, para mim, é justo. Não percebo haverá com as coisas muito que são dos cientistas disso, que o CIMASUR veio aqui para se dar um parecer. E da AMASUR nunca veio, eventualmente, não é necessário. Já existia, pronto. Então, mas é verdade do plano, do teu agora, de há 2 anos. Pois, então não veio aqui, não é? Eu gostava de ter esse acordo. Não veio São Tomé. São Tomé. Bom. Agora, como foi, onde foi, isso não. Eu gostava de conhecer o acordo. Gostava de tentar perceber o que é que estes 700 e qualquer coisa de euros de dívida a 31 de dezembro de 2012 refletem nesse acordo. Pronto, admito que não tenho uma resposta para o pagamento que foi feito entre janeiro e abril de 2012 relativamente à Amasso. Percebi a questão do reforço da pergunta da Unicef e percebi também que as obras urgentes que se têm de fazer, enfim, não são urgentes, e, portanto não podemos adiá-las sob pena de, em termos eleitorais, termos que fechar os equipamentos. Sr. Vereador, eu só fico, deixa-me dizer exatamente o contexto, só fico irritada pelo facto de ter aceito a sua casca de banana.
Está a ver? Porque a conversa toda do espírito eleitoral ou eleitoralista relativamente às obras é sua, não é nossa, nem nunca foi. Quer dizer, e com o recordar aqui de um tema que o senhor recorrentemente trazia, não é? Põe-nos agora aqui a tentar defender-nos em termos eleitorais. Sabe que não é nada disso, eu acho que o vereador Álvaro Marques rematou muito bem. É assim, realmente, nessa sua ótica, na sua ótica, bem, quanto mais obras nós tivéssemos em curso, melhor ainda. Mas esse não é o nosso raciocínio, nem nunca foi. E eu só tentei retomar esse argumento, e, portanto, nesse sentido, aceitar a sua casca de banana, para lhe explicar que há obras, se isso fosse uma preocupação, há obras que não vinham aqui. Gastar-se em outras coisas, porventura. E nós estamos apostados em obras que são de fundo, são de conservação, são de manutenção, são de salvaguarda dos próprios edifícios. Isto são obras de fundo, ou seja, é como as obras enterradas. São aquelas coisas que são muitas vezes absolutamente indispensáveis, não é? E que não se vê. Nós nunca tivemos esse tipo de preocupações. Portanto, quando o Sr. Vereador nos dizia que atrasam obras, já percebi, é capaz de fazerem no ano eleitoral. Bem, eu tenho que dizer que realmente isso não é, nem nunca foi estratégia nossa. Infelizmente, temos justificações por todos os atrasos que aconteceram. Uns são nossos com razões financeiras, ou seja, de disponibilidade financeira, outros não são nossos, são das instituições com as quais temos que trabalhar para dar as horas por dentro. Pronto, estas é que são as questões de fundo. E, portanto, não, só tenho pena de, agora gostei desta minha própria discussão, só tenho pena de ter ido atrás dessa casca de banana, porque é mesmo uma casca de banana, não tem nada a ver com a essência das coisas. Mas havia agora mais duas questões novas para isso. Não são novas. Eu não sei se todo mundo está em condições de esclarecer a questão do acordo com a Márcio Luz, que é assim, vereador, se não é, obviamente, como sabe, nós trazemos o que é preciso e o que não é, porque a nossa posição relativamente aos assuntos que vêm à reunião de Câmara está muito para além daquilo que a lei nos obriga, já agora particular para todos, não é? Há inúmeras matérias que vão ser tratadas no âmbito de educação e subrogação de competências que existe e que eu, por opção de fundo, sempre coloquei como matéria que deveria ter existido na reunião de Câmara. E isto não é irrelevante, porque nós temos uma maioria absoluta, como sabe. Para além disso, teria todas as condições, até por força da lei, não é? Das competências que nos estão cometidas, de despacharem muitos assuntos. E eles vêm todos aqui. Portanto, relativamente ao acordo da CIMASU, não sei porque é também, mas imagino que não deve fazer só. Márcio, desculpe. Mas o Dr. Monteiro pode esclarecer, já nem lembro sequer. Sim, Dr. Monteiro. Relativamente à questão da Márcio, resposta relativamente a pagamentos efetuados à Márcio. Nós estamos a fazer todos os pagamentos, como já fizemos em 2012, da faturação da Márcio mensal. Portanto, não está a ser criada qualquer dívida, estamos a pagar tudo na totalidade. Relativamente à Márcio, estamos ainda a pagar. Só se deve. Os 760 euros. É mais de 760. Não é neste momento, mas é à volta de 1,3. Mas porquê que lá não. Tem a duas, já não gostava de luzes. Tem Duas rubricas. Mas há um plano de pagamento desse. Há um plano de pagamento que foi simulado no final de 2011 e os acordos de pagamento não são ligados ao capital dos compromissos que obriga que ele fizesse. A única coisa que temos de garantir é que houvesse poder de unidade daquelas compras. Portanto, os golpes seja verba dos outros estudos. Qual é a diferença da natureza, digamos assim? Não é diferente. A que é que nós o acordo foi feito depois da lei dos compromissos sem É isso. obrigado, inclusive a dar Pronto, é isso mesmo, claro, ok. Pois, não lembrava disso, é isso mesmo. Certo. Portanto, antes bastava um acordo entre as entidades. Acordo de gestão. Do ponto de vista da modalidade, É isso. garantido no orçamento. É isso. Vinha com os orçamentos, como é evidente. Certo. Não tinha que ser isolado, não é? Uma função específica, etc. Ok. Não, nós já tínhamos retirado esta obra do financiamento comunitário. Ou seja, quando nós reprogramamos, foi que no início de 2012, já não? Quando nós reprogramamos, esta obra já não constava nos fundos comunitários. Exatamente, nós tivemos a percepção de que ela era tão complexa, não é? Que nos arriscávamos, porventura, a não conseguir cumprir uma
no próprio período de vigência do crédito. E, portanto, foi reprogramada na atividade do empréstimo. Senhores, sim, o crédito foi afetado às obras de distribuir, exatamente, pelas obras que tinham sido aprovadas. Senhores vereadores, penso que podemos votar na nossa discussão aqui, tá? Vereadora Navidade. Diga. Não, penso que foi por isso, porque o vereador Navidade não vai acrescentar, eu que era isso basicamente, não é? O trabalho. Basicamente trata-se do reforço da divisão de materiais promocionais, mas também tem a ver com o contrato com uma empresa de transação gráfica que no orçamento inicial não tinha ficado previsto. E é qual previsto? A edição de todos os materiais profissionais, todos. Ou seja, há duas coisas. Nós, por um lado, percebemos que tínhamos ficado sem verba nenhuma para. Não é sem verba? Sim, sem verba por um lado, e que, entretanto, os materiais tinham entrado em cultura, completamente. Nós, neste momento, não temos. Tivemos aqui uma delegação mais alargada, não é? De visitantes do nosso conselho, etc., que precisemos de entregar informação, nós não temos. Portanto, precisamos de renovar esse stock. Por outro lado, dada a internacionalização, não é, que aconteceu com a própria situação da Cidade Europeia do Vinho, em 2012, nós precisamos de ter materiais, de facto, noutras línguas, que é uma coisa que não tínhamos só em inglês, e podemos agora temos que alargar esse foco, essa oferta, no fundo, não é mais foco, é oferta. Depois, porque entretanto temos em curso um trabalho que, sendo um trabalho basicamente interno, não é? Tem aquele da campanha em torno da promoção turística do Conselho, de qualquer maneira concluiu-se que era impossível fazer alguma coisa desse trabalho se não tivéssemos pelo menos os tais materiais que têm que permitir a divulgação do Conselho, a colocação em todos os todas as unidades, a colocação de outdoors, pronto, ou seja, é isso, são materiais de promoção turística do Conselho. Senhores vereadores, pergunto se podemos votar. Quem podemos votar? Não, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovada a revisão, são 2 votos contra. Pedimos tanto aos senhores vereadores que não se esquecessem que nos assinar. Última proposta. É um processo disciplinar. Foi mandado instaurar por despacho no 1 de dezembro de 2012 sobre o trabalhador Denis Manuel Machado Custódio, tem a categoria de assistente operacional e está afeto à divisão de áreas de abastecimento e residuais. Terminada a instrução do processo, foi pela instrutora elaborado o relatório final com a proposta de decisão, que na presente proposta será integralmente reproduzido e que conclui, com base no que foi apurado e provado, que a conduta do trabalhador configurou a prática de uma infração disciplinar por violação do dever de zelo. Considerando o facto de propõe-se aplicar ao trabalhador em concreto a pena disciplinar de multa, graduada em 5 remunerações da sua base diária, que corresponde a 26,6 euros, num montante global da base diária. Portanto, o montante global, a multa no montante global de 133 euros. Este, já agora, só para no jogo, este processo tem a ver com o facto de se ter deixado descair o veículo para dentro de uma vala e ter criado alguns danos na própria vida. Senhores vereadores, sobre este processo, trata-se de um processo disciplinar, não sou, portanto, tem votação secreta. É uma pergunta aos senhores vereadores que alguma questão. Esqueci o senhor Presidente dizer que isso são a suspensão da pena. Sim, desculpe, é sempre sim, claro, tá. É isso mesmo. Não falámos particularmente sobre este processo. Eu presumo que tenha lido o processo na íntegra. É
É mais. Mas o é pedido. Assim, Se eu tenho. eu presumo que tem ali o processo de início. Se eu tenho todo o processo. Não, eu li. Aqui sim. E, enfim, não podemos aqui falar muito objetivamente, mas continua, no nosso entender, no meu entender, a não existir uma coerência clara entre aquilo que é a prevaricação, se assim podemos chamar, e a pena. Temos aqui uma série de exemplos, com outros processos disciplinares, e falta aqui alguma linha de orientação. No meu entender. É evidente que os instrutores são professores diferentes. Portanto, cada um dos instrutores também agiliza, utiliza as coisas e canaliza uma determinada análise. Mas os casos também são diferentes, os casos são diferentes, mas aquilo que para mim pode ser efetivamente grave, como por exemplo deixar de cortar uma viatura que tem um valor X, que não aparece, etc., e tem uma pena Y, e esta que é o deixar de descair uma ou outra uma viatura e que tem uma pena Z, enfim, para mim pode não ser o mesmo critério que tem para a instrutora, objetivo. Há, no entanto, aqui algumas coisas que tenho que dizer aqui. Estranho muito que um acidente que ocorre às 7 da tarde, quase num sítio bastante termo e a anoitecer, estou a citar o relatório do testemunho do funcionário, e que o funcionário anda com a viatura até à meia-noite, e no dia seguinte, quando o outro funcionário agarra na viatura, leva a viatura à oficina porque não a conseguir conduzir, tinha a barra de construção, a travessa das longarinas, os direitos de suspensão e transmissões danificados. Acho isto muito estranho. E que tenha sido plasmado assim todo o processo. Relativamente ao que não percebo também a questão da remuneração base diária e do pagamento face a isto está aqui. Durante o processo não diz quanto tempo a viatura esteve imobilizada, refere sempre o tempo necessário à sua reparação. E depois, indústria para o réu, pronto, não temos aqui mais justificação e ficamos por aqui. Não me parece consistente. Sinceramente, não percebo a sua abordagem. Minha abordagem tem a ver com isto. Nós temos tido aqui processos cujas penas têm sido inferiores a esta pena, embora ela seja suspensa, que, para mim, configuram mais dolo, ausência de zelo, diligência, etc., do que este. Portanto, a sua, vamos dizer, o processo comparativo, é como temos os processos, Não, mas situações diferentes, cada situação é uma situação. é uma situação. Não é? Mas, portanto, se houver relativamente a este, acha que a pena é? Não, é pesada. Que é É pesada? pesada face àquilo que outros tiveram. Em situações. O que é que o funcionário aqui fez de mal, ao meu entender? Não comunicou. Não comunicou. Devia ter comunicado. Mas, em todo o processo, a própria instrutora do processo, enfim, tenuamente diz isto. Porque o funcionário alude que no dia seguinte ia falar naquela altura com o capataz que ligou antes, ou com o chefe, que ligou antes. Que ligou antes. Não sei, falta claramente por o condutor, mas pronto, é dos instrutores, eu não posso. Muito bem. Eu não sei se há alguma questão formal que o senhor, neste caso, o Sr. Ferreira, quer explicar. Eu, relativamente à questão, já agora, só para que não fiquem dúvidas sobre a expressão do Sr. Vereador, nós podemos falar tudo e falamos tudo. Temos apenas um entendimento entre nós que é não expor aspectos relacionados com as pessoas em concreto. Portanto, o Sr. Vereador teve a oportunidade de nos telefonar a perguntar. Nós, enfim, achámos que o processo era tão claro, não é? Tinha lá tudo, e portanto não sentimos que houvesse alguma coisa que justificasse uma explicação para além do que lá estava ali. Mas os vereadores podem sempre fazer isso, repito, não é? Portanto, eu aqui acho que o que aqui vem é absolutamente claro, é um processo expedito, ainda por cima, aconteceu em finais de 2012, é um processo expedito. Não, o processo em si, não é? O despacho é de dezembro de 2012. Quando andaste a instaurar. Sim. Para o inquérito é seu de agosto. Está bem? Estou-me a referir ao processo disciplinar, ao processo que se manda. Isto
está lá depois do ponto de vista disciplinar. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, percebo que o Sr. Vereador tenha dúvidas, mas se quiser concretizar, nós tentamos responder, se não quiser concretizar, não sei. Pronto. É uma pena suspensa, implicava o pagamento de 132 euros, mas está suspensa durante o ano, portanto, quer dizer, o trabalhador não tem que pagar, não sei se houvesse alguma infração, ou algum caso, não é? Verdadeiramente ao ano. Senhores vereadores, quem vota contra? Ai, desculpa. Isto é o vício. Terminamos a nossa reunião por aqui. Agradeço a presença de todos e desejo a continuação de uma boa semana. Até à próxima reunião. Senhor